paz de Jesus e o amor de Maria estejam agora aí no teu coração, entrando à tua casa, fazendo companhia para você e para tua família. Você que está aqui com a gente através do canal do YouTube da Renovação Carismática da Arquidiocese de Belo Horizonte, acompanhando essa Léxio Divina, que está rezando conosco, fazendo este mergulho orante na palavra de Deus. Esse momento que o Concílio Vaticano II vai dizer para nós que é o próprio Cristo quem vem nos visitar, vai reconhecer na palavra a presença do próprio Cristo. E nós estamos aqui reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu nome é Érico Damada, sou do grupo de oração Arca da Aliança, aqui da Forania São Sebastião de Sabará, e é uma alegria poder compartilhar com você esse momento em que nós somos chamados a crescer juntos espiritualmente, a avançar, a nos unirmos ao Senhor, a fazermos companhia para o Senhor e ter o Senhor como nossa companhia. É uma grande bênção. E antes da gente dar continuidade aqui na nossa Léxio Divina, eu quero te convidar a clicar no botãozinho aqui para se inscrever neste canal. Inscreva-se e fique por dentro de tudo aquilo que acontece na renovação carismática da nossa querida arquidiocese. Vá nutrir a sua espiritualidade, vem fazer parte conosco, estar em comunhão conosco, estar em sintonia com essas propostas lindas que têm surgido no coração daqueles que têm idealizado projetos, que são instrumentos para que esses projetos que são de Deus cheguem aos nossos corações. E para isso você também pode fazer a sua parte se inscrevendo aqui no canal e ativando as notificações, clicando no sininho. Combinado? E aí você fica aqui por dentro da Léxio Divina diária, todos os dias, um momento de oração, um momento de encontro, de escuta da palavra de Deus, de leitura, de meditação da palavra de Deus, grupos de oração também, terra de louvores, uma grande bênção acontecendo no nosso meio. Eu quero te convidar, meu querido irmão, minha querida irmã, nessa hora, a rezar comigo. Porque para que nós compreendamos bem as coisas do Espírito, os mistérios do Espírito, é necessário que a nossa fé ela venha complementar os nossos sentidos. É necessário que a fé ela venha em nosso favor. A fé que é um dom do Espírito, ela venha em nosso favor e abra os nossos olhos para que nós enxerguemos o mover do céu em direção ao nosso coração. Porque há sim, meu querido, um mover do céu para que Deus alcance você. O céu se esforça para chegar ao teu coração. Vamos dar uma resposta positiva ao Senhor, começando com a nossa oração, que essa oração já vá abrindo o nosso coração para aquilo que o Senhor vai falar aqui no Evangelho que a Santa Igreja nos propõe para hoje, dia 7 de novembro, sábado. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre cada um de nós agora. Venha sobre mim, Senhor. Venha sobre cada pessoa que está acompanhando agora essa Léxio Divina. Que esse seja um momento, Espírito Santo, em que nós, em comunhão contigo, possamos experimentar a voz do Senhor. Possamos ouvir reverberar no nosso coração a voz do Autor e princípio de todas as coisas. Espírito Santo, vem em meu favor, Espírito Santo, nessa hora, ampliando a minha visão, ampliando a minha audição, ampliando os meus sentidos para que eu possa perceber o Senhor, para que eu possa estar em intimidade, em comunhão com Deus. De modo que essa leitura ela seja feita para edificação, para que eu me una ainda mais ao Cristo, para que eu me una ainda mais ao Senhor. Eu preciso do Teu auxílio, Espírito Santo de Deus. Eu clamo para que nessa hora o Senhor vá me libertando de todas as minhas ansiedades, vá me libertando de tudo aquilo que possa estar ceifando a minha paz, vá me libertando de tudo aquilo que possa, porventura, bloquear a escuta da voz do Senhor, Espírito Santo. Fazei-me, tal como Maria, estar inteiramente disponível para fazer a vontade do Senhor, que a minha alma esteja elevada ao céu, que o meu coração esteja elevado ao céu, que o meu coração encontre nesta hora comunhão com Cristo, Espírito, e eu sei que é somente por meio da Tua graça é que eu o farei. Portanto, vem, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós consagramos essa Léxio Divina à Virgem Maria, que ela possa também fazer presença aqui no nosso meio e nos ajudar a ser o nosso modelo de escuta perfeita da vontade do Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Meu querido irmão, minha querida irmã, quero te convidar a pegar a tua palavra comigo no Evangelho que a Santa Igreja nos propõe para hoje, que está no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, versículos de 9 a 15. Assim diz a palavra do Senhor. Pois bem, eu vos digo, fazei-vos amigo do dinheiro enganador, para que, uma vez desaparecido, esses amigos vos acolham nas moradas eternas. Aquele que é digno de confiança em coisas pequeninas é digno de confiança também numa grande. E aquele que é desonesto em coisas pequeninas é desonesto também numa grande. Se, pois, não fostes dignos de confiança quanto ao dinheiro enganador, quem vos confiará o bem verdadeiro? E se não fostes dignos de confiança quanto ao que vos é alheio, quem vos dará o que pertence a vós? Nenhum servo pode servir a dois senhores, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que gostavam do dinheiro escutavam tudo isso e zombavam de Jesus. Jesus lhes disse: vós mostrais a vossa justiça aos olhos dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. O que para os homens é superior é uma abominação aos olhos de Deus. Desde o início do capítulo 14, ali meados, na verdade, do capítulo 14, o Senhor ele já vem conversando com multidões em relação, usando das parábolas, usando dessa linguagem figurada para apresentar para aquelas pessoas alguma realidade sobre a qual ele queria apresentar uma reflexão. Aqui, não fazendo diferente, no início do capítulo 15, e no capítulo 16, ele vai conversar com os fariseus, com os cobradores de impostos, aqueles, especialmente os cobradores de impostos que eram nitidamente tidos como pecadores. E Jesus foi de fato muito julgado, até pelos fariseus que eram representantes da lei do judaísmo. Ele era julgado porque estava ali junto com os cobradores de impostos, e ele que se dizia santo, ele que se dizia, entre aspas, irrepreensível. Não que Jesus fizesse esse discurso demagógico, mas ele se comportava dessa forma. As coisas que Jesus falava, as coisas que Jesus fazia, levavam os fariseus a fazerem essa leitura como um homem irrepreensível. Eles não admitiam, porque de acordo com a lei dos judeus era impossível que um puro se misturasse com um impuro. Não era possível, portanto, para alguém que era reto nas intenções se juntar com aquele que era injusto, se juntar com aquele que era pecador. E Jesus vem rompendo todos esses paradigmas, e aqui não faz diferente. Está junto ali dos cobradores de impostos, e ele vai trazer para nós, pouco antes, o início aqui desse nosso versículo 9, vai ser uma conclusão da parábola que é apresentada anteriormente, que é a parábola do gestor. Aquele gestor que, de forma desonesta, mas hábil, uma forma astuta e inteligente, ele arruma uma maneira, ele encontra uma maneira de não passar necessidade diante da perda do seu cargo que é proposta pelo seu senhor. O senhor destitui esse gerente do cargo, e ele dá um jeito de conseguir sobreviver sem aquele cargo, uma vez que ele não queria pegar na enxada e uma vez que ele tinha vergonha de pedir esmolas. Então ele arruma uma forma de se safar dali, e o Senhor Jesus ele vai concluir essa parábola, ele vai trazer a reflexão acerca dessa parábola aqui nesses versículos nos quais nós vamos nos concentrar. Jesus vai começar esse texto dizendo que aqueles que são amigos do dinheiro enganador, uma vez que esse dinheiro se desaparecer, eles devem se juntar com esses amigos que os acolherão na morada eterna. Aquelas pessoas que são apegadas ali a essa realidade do dinheiro enganador, a realidade da injustiça, entendendo aqui o dinheiro como uma grande metáfora para comportamentos impuros, eles se juntarão com aquelas pessoas que também concordam com esse tipo de postura. Aquele que é digno de confiança, segue Jesus dizendo, já interpretando a leitura ali daquele Senhor, já se posicionando tal qual aquele Senhor. Aquele que é digno de confiança em coisas pequeninas, é digno de confiança também numa grande. Porque quando o caráter, segundo o Evangelho, quando Jesus quer mostrar aqui para esses cobradores de impostos, para essas pessoas que estão ali escutando aquilo que ele tem a dizer, ele quer mostrar que o caráter não tem a ver com o tamanho da responsabilidade, com o tamanho da responsabilidade da missão que é imputada a uma pessoa, mas
tem a ver com comprometimento, tem a ver com o quanto do teu coração está entregue ali na execução daquela tarefa. Portanto, quando você é confiável no pouco, consequentemente você vai ser confiável no muito. Se você não é confiável no pouco, você também não será confiável no muito. É o que Jesus quer, abrir os olhos daquelas pessoas que ali estavam ouvindo, para que elas consigam perceber isso, que não tem a ver com os serviços que são imputados, mas tem a ver com a sua resposta diante dos serviços que são imputados. Se, pois, não fostes dignos de confiança quanto ao dinheiro enganador, quem vos confiará o bem verdadeiro? Se você não é capaz de administrar bem, já concluindo, lembrando, Jesus está aqui concluindo a parábola que ele disse anteriormente, a história do gestor corrupto, do gestor que era astuto, porém se comportou de maneira injusta. Se ele não foi digno de confiança ao administrar esse dinheiro injusto, por que será confiado a ele o bem verdadeiro? Por que será confiado a ele o reino dos céus? Se você se concentra demais nas coisas que são daqui da matéria, se você se concentra demais naquilo que os seus olhos são capazes de ver, você perde o essencial. Quando os seus olhos se concentram demais naquilo que dá para ver, naquilo que dá para tocar, o essencial ele foge à nossa percepção. E se não fostes dignos de confiança quanto ao que vos é alheio, se você não cuidou do que é do outro, se você não cuidou do patrimônio do outro, quem vos dará o que pertence a vós? Se nós não administramos bem os dons que o Senhor coloca, na verdade Jesus fala isso aqui para essas pessoas que ali estão, se vocês não administrarem bem os dons que o Senhor confiou a vocês, os dons que o meu Pai confiou a vocês, como pois eu vou confiar a vocês o que de fato é de vocês, que é a vida eterna? Como será confiada a nós a vida eterna, a entrada no reino? Como será confiada a nós se nós não soubemos cuidar ali, se aquelas pessoas que ali estavam nesse contexto de Jesus não vinham sabendo como cuidar daquilo que Jesus, daquilo que Deus, na verdade, colocava para que elas administrassem. Nenhum servo pode servir a dois senhores, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Lembrando que o texto se apresenta para nós aqui, claro que dinheiro aqui representa sim matéria, mas ele também vai ser uma metáfora que vai se construir para qualquer condição de matéria, qualquer apego material, qualquer excesso de amor, excesso de carinho por aquilo que vai acabar, aquilo que vai terminar, aquilo que terá um fim. Aquilo que não é eterno. Não é possível, portanto, nós nos concentrarmos na eternidade e nos concentrarmos na terra ao mesmo tempo. Não podemos servir a Deus e servir ao dinheiro. O dinheiro sempre é fruto de desonestidade. O dinheiro representando a corrupção do homem aqui. E nesse momento em que Jesus traz essa grande conclusão, na verdade, da parábola, alertando que não é possível servir a Deus e servir ao dinheiro, os fariseus, eles incomodados com aquela fala de Jesus, eles por gostarem de dinheiro, por terem todas aquelas características pomposas nas roupas de linho e terem esses apegos disso ser considerado de importância para eles, eles zombavam daquilo que Jesus falava. E em resposta à zombaria deles, Jesus diz para eles o seguinte: vós mostrais a vossa justiça aos olhos dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Ele está dizendo que a matemática de Deus é completamente diferente. A lógica de Deus é diferente da lógica dos homens. Portanto, se o homem se comporta aparentemente de maneira justa, isso não significa que no coração dele há o desejo de justiça. Mas o Senhor sonda os corações. Portanto, não basta fazer justiça aos olhos dos homens, mas é necessário que no coração brote o desejo de se fazer a justiça pela vida eterna. A justiça que brota do amor, a justiça que brota da preocupação com o próximo, de amar ao próximo como a nós mesmos. Esse tipo de justiça que muitas vezes os olhos humanos eles não são capazes de ver, mas que o próprio Deus está por sondar os nossos corações, por conhecer os nossos corações na profundidade. Ele sabe da nossa essência, ele sabe da nossa natureza. A fidelidade, a confiabilidade, esse texto vem nos dizer, ela é construída no pouco, ela é construída naquilo que é pequeno, nos nossos pequenos gestos. Não precisamos de grandes gestos para que aquelas pessoas que lá estavam ouvindo Jesus não precisavam fazer ali grandes gestos para que elas fossem reconhecidas, para que elas fossem vistas, porque na verdade a confiabilidade, a intimidade, a confiança, ela é construída no pouco, ela é construída no detalhe. Ela é construída nas coisas poucas que são confiadas. E à medida que essas poucas coisas são confiadas, as coisas maiores vão surgindo. E elas são bem cumpridas, as coisas maiores vão surgindo.
No segundo momento da nossa Lectio Divina, nós avançamos então para nos posicionarmos diante desse texto. O que esse texto diz ao meu coração? O que esse texto fala comigo? Como é que esse texto me incomoda, de certa forma? O meu coração ele precisa se voltar para o Senhor. O meu coração precisa estar voltado para Deus, porque é onde eu preciso depositar integralmente a minha confiança. É onde eu devo depositar o motivo das minhas ações. Deus precisa ser o meu motivo. Eu não posso, assim como aqueles fariseus, como Jesus denunciou aqui nos versículos anteriores, eu não posso fazer justiça para que os homens vejam a justiça que eu estou fazendo, para que isso seja perceptível aos meus olhos, aos olhos dos homens, mas eu preciso fazer aquilo que brota no meu coração, e para isso eu preciso estar com o meu coração voltado para Deus. Preciso estar com o meu coração voltado para Deus, porque quando o meu coração se volta para o Senhor, não importa o tamanho da tarefa, mas o tamanho do amor que eu coloco ao desempenhar essa tarefa. E eu aproveito aqui para me valer de uma frase de São Francisco de Assis que diz: para servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem. Não é necessário que nós construamos palácios, não é necessário que nós construamos templos gigantescos, é necessário que o nosso coração ele esteja voltado para Deus. Porque nós não podemos servir a dois senhores, nós não podemos nos concentrar, não podemos, na verdade, nos distrair com outras coisas, não podemos nos distrair com aquilo que nos é apresentado ao longo do nosso caminho. Enquanto igreja militante, nos são apresentadas muitas coisas, mas é importante que o nosso olhar não se desvie, porque quando o meu olhar não se desvia, eu chego ao alvo. Eu chego no lugar onde o Senhor me quer, e aí sim, eu fui sendo confiável no pouco, e Ele me confiou a vida eterna. Eu soube cuidar do que Ele colocou nas minhas mãos, do que Ele pediu para que eu guardasse. Quando o Senhor me perguntar no fim da minha vida, na hora do meu julgamento: Érico, o que é que você fez com os dons que eu te dei? Eu quero responder ao Senhor: eu multipliquei esses dons, eu pesquei almas, eu corri atrás de almas para você, Jesus, eu corri atrás de almas para ti, e eu preciso devolver isso para o Senhor. Quando eu sou fiel no pouco, Ele vai me confiando mais, até que eu chegue à vida eterna. Nós não trabalhamos para que a justiça de fato ela seja notada por aqueles que estão ao nosso redor, mas o nosso coração, pela graça do batismo, o catecismo da Igreja Católica vai dizer a nós que pelo batismo nos é colocada a graça santificadora do Espírito. Portanto, a partir do momento em que nós nos tornamos batizados e que recebemos o sacramento da iniciação, nós ali adquirimos uma inclinação para a santidade. Por isso que a justiça que brota do meu coração, a justiça que emana do meu coração, não é uma justiça que se contenta em ser percebida, mas é uma justiça que é insaciável e notada pelo próprio Cristo, notada por Deus que sonda os corações. Não adianta nós acumularmos riquezas, não adianta eu me concentrar nesse dinheiro injusto, não adianta eu me concentrar nas riquezas da terra, porque tudo aquilo que eu toco, tudo aquilo que os meus olhos veem é efêmero, é passageiro. E se eu não sou uma pessoa confiável, nesse sentido, se eu não sou confiável a ponto de trair o Senhor, amando a outro Deus, colocando outro Deus no lugar do Senhor, eu não sou digno da vida eterna. Quero te convidar, meu querido irmão, a fazer este momento de oração. Senhor, eu quero te pedir, ó Pai, que pela graça do Teu Espírito, essa graça santificadora do Espírito, que o nosso coração ele possa de fato tomar posse dessa inclinação para a santidade. Espírito de Deus, que o Senhor não permita que os nossos olhos se desviem do Senhor. Que os nossos olhos não se desviem do alvo, que nós tenhamos a nossa visão fixa, que nós tenhamos a nossa caminhada fixa, que os nossos passos sejam firmes em direção ao céu, em direção à vida eterna. Fazei, Espírito Santo, com que nós cuidemos daquilo que o Senhor nos confia. Fazei, Espírito, com que nós cuidemos dos dons que o Senhor nos confiou e que nós multipliquemos esses dons, que transformemos esses dons, esses talentos em mais e mais almas, para que mais e mais conheçam o reino dos céus. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir que venha selar nesta hora a força dessa palavra em mim, a força impulsionadora, essa força motriz dessa palavra em mim, Espírito Santo. Me impulsiona, Espírito, para frente, me leva adiante, Espírito Santo, através da palavra. Me leva, Espírito Santo, à certeza de que o céu é o meu lugar e que eu preciso fazer por onde agora, que eu não posso me apegar àquilo que é matéria, que eu não posso me apegar àquilo que os meus olhos veem e que as minhas mãos são capazes de tocar, mas me apegar ao que é essencial,
que é a tua presença, Espírito de Deus. Impulsiona-me, Espírito Santo. Impulsiona-me, Espírito Santo de Deus. Te convido agora, para encerrarmos a nossa Lectio Divina, a contemplar esse convite, essa oportunidade que o Senhor nos dá. Nós não podemos servir a dois senhores. Jesus abre aqui os meus olhos para que eu enxergue a maravilha, a grandeza, a soberania de Deus. Quando eu entendo a soberania de Deus, não há espaço para outro Deus, não cabe outro Deus, não cabe mais nada, porque Ele é o meu maior motivo. Jesus se torna o meu maior motivo quando eu o coloco no lugar que é dele por direito. Que você possa contemplar a soberania de Deus, fazer reverberar o senhorio de Jesus aí no teu coração. Nós não podemos servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e servir ao dinheiro. Não dá para alimentar o espírito e a carne ao mesmo tempo. Bendito seja o teu santo nome, Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos e permaneceremos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia, meu irmão. Fique com Deus e um forte abraço.